E o Miss Bumbum veio me trazer vida. Então, fazem 6 anos que eu estava me sentindo apagada, murcha, sabe? Eu não conseguia mais me amar, me valorizar. E o concurso veio me ajudar nessa fase tão delicada da minha vida. Existem 3 fases, né, da Andressa. A velha Andressa, a irmã Andressa e a nova Andressa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Fonte de Vida. Meu nome é Adriana e hoje nós vamos falar sobre um tema, sobre uma polêmica, né, com a André Surak. O vídeo de hoje é o que acontece com a André Surak? Mas antes de eu dar minha opinião, eu quero que você se inscreva no meu canal, ative o sininho e coloque em todas as notificações, porque todas as vezes que eu fizer o vídeo aqui, né, vocês vão receber o vídeo aí no YouTube de vocês. Tá bom, pessoal? Antes de começar o vídeo, eu quero falar, né, que eu fiquei um pouco incomodada ontem, assim, dentro do meu coração. Eu não faço 2 vídeos assim tão rápidos, né? O último vídeo que eu fiz, eu coloquei um louvor ali, mas eu fiquei um pouco incomodada e eu falei, eu vou falar sobre esse assunto, que é um assunto muito triste, né? Eu não tô aqui para julgar a Andressa Urach, eu só vou dar a minha opinião. Como cristã, nós devemos não tacar pedras, mas sim orar pela vida dela, né? Ela percebe-se que ela está muito confusa, né? Ela sempre está falando, ela fala algumas coisas, depois ela volta atrás, então ela não está sendo certa no que ela tá falando, no que ela acredita, né? Então, como cristã que sou, nós devemos o quê? Orar pela vida dela, para que se realmente ela entregou a vida dela para o Senhor Jesus, que ela volte, porque o Senhor sempre está de braços abertos para todos nós, todos nós. Então eu vou fazer o vídeo aqui da minha opinião e também o que está falando na palavra de Deus, tá bom? Antes de começar, né, falando assim o que eu acho de tudo isso, vamos ler aqui 2 Timóteo 3, que a Bíblia fala nessa passagem. Os últimos dias. Lembre-se disso. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jandres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé. Mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Jane e Jandres. Então vocês vejam que nessa passagem de 2 Timóteo 3 haverá tempos difíceis, né? Pessoas que serão frias, caluniadoras, pais que matam filhos, filhos que matam pai, pessoas que parecem ser verdadeiros cristãos, mas não são. Homens que entram na casa das mulheres e seduzem mulheres, né, que querem conhecer a palavra de Deus, mas são seduzidas por falsos profetas e não chegam a conhecer a palavra. Então, assim, pessoal, é normal que isso esteja acontecendo, isso também não deve nos assustar, isso é escândalos que acontecem dentro do mundo religioso, não só como a André Surak, mas também outras notícias que nós estamos vendo por aí, né, pastora que está matando o marido, enfim. Isso está na palavra que isso ia acontecer. Então já começa por aí, não vamos ficar tão escandalizados porque está na palavra que nos últimos dias muitas coisas irão acontecer, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando, eu creio nisso. Você que está aí me assistindo também como cristão deve saber que o Senhor vai voltar, né? Está na palavra de Deus que Ele está às portas, que Ele irá voltar. Então já começa por aí. Então, gente, o que está acontecendo com a Andressa Urach? Ontem ela fez uma entrevista na UOL
falando que ela vai voltar, né, que ela vai ser sócia do Miss Bumbum, ela vai patrocinar o Miss Bumbum 2021. Nessa semana ela fez um vídeo, né, ela até colocou no TikTok dela, ela estava com uma roupa comportada, como se fosse uma evangélica, uma cristã, e ela dançando sensualmente. Depois ela se transforma com uma roupa do Brasil, né, toda colada, e ela vira e mostra o bumbum dela e fazendo aquele gesto que ela fazia com a mão antigamente, né? E isso significa o quê? Que ela está voltando nas origens dela, né? Eu assisti a Andressa no canal do YouTube quando ela se converteu. Ela cortou o cabelo, ficou com aquele cabelo mais curtinho, usava óculos, e os vídeos dela falando sobre pecado, ela falou sobre vários temas, né? E eu assistia ela, eu gostava muito de assistir, Dons do Espírito. Ela falava que ela se sentia em paz, que ela usava drogas, né? Que ela teve uma vida muito promíscua, tanto é que ela lançou um livro, né? Eu não lembro mais ou menos o nome do livro, acho que é Nasci para Morrer, uma coisa assim. E muitas pessoas acreditaram nela e muitas pessoas compraram esse livro, né? E nesse livro conta muitas coisas que ela fez, coisas muito difíceis, né? Muito complicadas de uma pessoa viver. Então, realmente, eu estava acreditando na conversão dela. Então, a princípio, eu fiquei meio, será? Porque não estou aqui... se você é da Igreja Universal, né, vou dar a minha opinião, tá? Por ela falar que ela deu muito dinheiro para a igreja, né? Deu muito dinheiro para a Igreja Universal, e ela disse que ela se sentiu usada, que ela se sentiu enganada, que ela deu milhões para a igreja e ela se sentiu usada. Por isso que ela se afastou e ela quer o dinheiro de volta. Eu penso assim, se você deu o dízimo e as ofertas, foi de coração, se você falou, eu estou doando para que o reino cresça, independente se o pastor vai desviar ou não, porque aí cabe ele que vai prestar contas a Deus. Você fez de coração, você fez achando que ia contribuir para a igreja. Então, eu acho que pedir dinheiro de volta não é o certo a se fazer. Eu quero agora o dinheiro de volta. Não, você deu de coração, você deu achando que o reino ia crescer, e isso foi desviado. Então, cabe a Deus julgar a pessoa, né? O pastor que está fazendo isso. Então, já começa por aí. Isso é a minha opinião, tá? Pedir dinheiro de volta eu achei muito errado. Ela queria dinheiro de volta, enfim. Ela saiu da igreja muito decepcionada. Me parece, ela fala que não, que ela ainda é de Jesus, que ainda ela é de Deus, enfim. Gente, voltar a se maquiar, pintar as unhas, isso não é pecado, tá na Bíblia. Esther se embelezou, ficou 2 dias se embelezando. Em Cantares tem o homem ali falando como é lindas, né? Os seus cabelos, o seu perfume de jasmim, fala muito ali de bijuterias, então não é pecado, tá? Ela pode sim colocar de novo unhas postiças, fazer maquiagem, só que fazer tatuagens, mostrar o bumbum, né? E voltar para o Miss Brasil, isso não é cristão, isso não é uma pessoa cristã. O que dá a entender é que ela está totalmente confusa, dá a entender que ela está perdida. Se realmente ela conheceu o Senhor Jesus como único Deus e Salvador, ela está perdida, nós precisamos orar. Agora, se foi tudo uma jogada de marketing, se ela fez isso para se aparecer, se ela fez isso porque ela queria esconder um pouco as feridas que ela estava na perna e agora voltou, isso, gente, ela vai prestar contas com o Senhor, tá? Então, assim, o que eu anotei daquela entrevista do UOL que ela falou? O Miss Bumbum veio para me trazer vida. Quando ela estava convertida na fé,
Muitas vezes nos vídeos delas ela falou que hoje eu tenho vida. Eu encontrei o Senhor Jesus, hoje eu tenho vida. Eu não tinha vida. Eu usava drogas, eu tomava remédio controlado para dormir. Mas o que ela está dizendo, então, que o Miss Bumbum veio para trazer vida a ela? Então quer dizer que antes o Miss Bumbum, as drogas, a prostituição e os remédios para dormir também traziam vida para ela. O que na palavra de Deus fala? Em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. João 6:35. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, Jesus é a vida. Ele veio para que nós, cristãos, tenhamos vidas e vidas em abundância. Vida em todas as nossas áreas, todas. Profissional, sentimental, espiritual. Já que ela está dizendo que o Miss Bumbum veio para trazer vida para ela, então, ela, na conversão, ela nunca teve o verdadeiro encontro com o Senhor. Outra frase que ela fala: fazem 6 anos que estou me sentindo apagada. Nos vídeos que ela fez, ela falava que esses 6 anos são os melhores anos da vida dela. Ela era feliz, ela era realizada. E aí ela está se contradizendo, que faz 6 anos que eu estou me sentindo apagada. Em 1 Tessalonicenses 5,19 fala: não extingua o espírito, onde quer que esteja queima, arde em amor santo, em alegria, oração, ação de graças. Não apague, não embale em si ou nos outros, por deixar de fazer o bem ou por fazer o mal. Ela falava que ela tinha recebido o dom do Espírito Santo. E ela até ensinava pra gente como receber o dom do Espírito Santo. Então, como que hoje ela pode falar que esses 6 anos ela se sentiu apagada? Então, ela não tinha o Espírito Santo? O que ela falou foi mentira? Então, temos 2 situações. Nessa passagem, não extinga o Espírito Santo, tem 2 pontos. O que quer dizer? Primeiro, Paulo estava dizendo, algumas pessoas falam, que Paulo estava dizendo que não diminua o Espírito Santo. Não minimize a ação dos dons espirituais. Então são pessoas que não acreditavam nos dons, zombavam dos dons espirituais e, por assim dizer, apagavam o Espírito Santo. E tem um outro ponto que as pessoas falam, que Paulo estava falando, de entristecer realmente o Espírito Santo. Você estava com o Espírito Santo e de repente você volta para o mundo, volta para o pecado e isso abafa, entristece o Espírito Santo. Então tem essas 2 situações que algumas pessoas falam, minimizar os dons espirituais, zombar, não acreditar nos dons espirituais que você tem e assim você entristece, você meio que apaga os seus dons, e o outro é entristecer mesmo o Espírito Santo. Então, como ela está falando que faz 6 anos que ela se sente apagada e hoje ela se sente feliz, então ou ela mentiu falando que ela tinha recebido o Espírito Santo, ou realmente ela apagou o Espírito Santo da vida dela, tá, pessoal? Então, assim, é muito sério, é muito difícil, muitas pessoas seguem a Andressa Urach. Ela está sendo muito bombardeada nos vídeos que ela faz, Então, assim, tem algumas passagens que o próprio Jesus fala e Pedro fala, o que acontece quando você conhece o Senhor, as pessoas que realmente teve um encontro com o Senhor, só que por algum motivo, pelas dificuldades, porque ser cristão não é fácil, gente. É renúncia sempre. Ser cristão é como remar contra a maré. Você rema contra tudo que acontece no mundo. Você é zombado, você é criticado, tá? É muito jejum, é muita oração. Buscar a santidade não é fácil. A porta realmente é estreita. Eu falo isso por experiência própria. Teve 2 situações na minha vida. Eu sou cristã já faz 7 anos. Eu nunca saí da igreja, eu nunca me desviei.
Mas teve uma vez que eu fiquei meio que chateada com Deus e parei de orar e comecei a querer sair da igreja. Eu estava ainda dentro da igreja. Gente, eu comecei a ter luta espiritual. Luta mesmo, do demônio mesmo. Eu comecei a ter paralisia do sono. Aquela famosa paralisia do sono, quando você dorme, você começa a ouvir vultos, você começa como se alguém estivesse enforcando você. Eu comecei a ter isso. Todas as coisas começaram a dar errada. E olha que eu nem saí da igreja. Eu estava naquela fase de não estar orando mais, fraca na fé, querendo sair. O que eu fiz? Eu voltei para o Senhor rapidamente. Comecei a me fortalecer na fé e falei, não, Senhor, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou seguir. Eu tive isso, né? É engraçado que algumas pessoas não têm isso, né? Eu tive, as duas vezes que aconteceu esse episódio de enfraquecer na fé, querer sair, eu tive batalha espiritual fisicamente. Não espiritualmente, mas fisicamente. Então, assim, o que o Senhor fala aqui na palavra é verdade. Então, o que acontece com as pessoas que verdadeiramente conhecem a palavra de Deus e volta pro mundão, né? E volta a ser o pecado que volta como era antes, como se não fosse convertida, como se não batizou nas águas, nada. Está onde, gente? Está em Lucas 11, 24. (11, 24). A volta do espírito mau. Jesus continuou: quando o espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não o encontra. Então diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Gente, é muito sério. A casa limpa e arrumada quer dizer, eu voltei a ser como era antes. Eu voltei a pecar, eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber do Evangelho. Aí o espírito que estava ali falou, opa, tá varrida, tá arrumada, eu vou chamar mais 7. E aí os 7 legiões vêm morar dentro da pessoa. E a vida fica muito pior, mas muito pior do que era antes. O que pode acontecer? Pessoas que entram em depressão profunda, vê que caiu no erro, tudo começa a dar errado. E aí pode cometer o quê? Até suicídio. Então, pessoal, por isso que nós temos que orar pela vida da Andressa Urach, porque se nós não orarmos, se ela continuar nesse caminho, eu não sei se o Senhor pode dar a segunda chance para ela, ou a terceira, ou a quarta, entendeu? Então, assim, ela pode ir para o fundo do poço e não voltar mais. Também, fora essa passagem, está em 2 Pedro, que ele fala, 2 Pedro 19 ao 22. Vamos achar aqui. (19 ao 22). Desculpa, gente. 2 Pedro 2, 19 ao 22. Vamos lá? Pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Portanto, aqueles que chegarem a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarradas e dominadas por elas, ficam no fim em pior situação do que o começo. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito, a porca lavada volta a rolar na lama. Sabe por que Paulo fala que é melhor nunca ter sido, que era nunca melhor ter conhecido o Evangelho?
Porque quando o Senhor vier julgar, né, os bons e os maus, eles vão chegar para nós e vai falar: você conhecia a palavra de Deus, você não era inocente, você conhecia o certo e o errado, por que você fez isso? E aí, gente, é lago do fogo do inferno, eternamente. Então, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que são inocentes, que nunca, Senhor, eu nunca conheci a palavra. Essas pessoas, o Senhor vai ter misericórdia, mas as pessoas que conheciam a palavra, gente, poxa vida, que conheciam a verdade e voltar para a lama e fazer coisas erradas, coisas que abominam, né? Que Deus abomina, que é o pecado, que pecado é abominável, não tem jeito, pecado é pecado para Deus. Gente, você vai ser condenado. E a situação dessa pessoa vai ser muito pior do que era antes de ser convertida. Então, cuidado, gente. Se você conhece a palavra, por mais que difícil que seja, por mais que seja a porta estreita, continue perseverando, porque a vitória é nossa. A vitória é certa. A vitória é estar na eternidade com o Senhor Jesus. Ter todas as coisas boas aqui da terra? Sim, claro. Estar continuamente com o Senhor? Sim, claro. Mas continue perseverando, não desista. Porque a melhor coisa, gente, é ter Jesus na nossa vida. Jesus é o nosso melhor amigo. Ele nos protege, Ele nos ajuda. Se a gente ser servo, se a gente obedecer, só vai ter coisas boas. Paz de espírito. Paz, alegria, mansidão. Entendeu? Então, assim, o que ela está fazendo? Ela fala que é cristã, mas está servindo a dois senhores, né? Ela serve a Deus e ao dinheiro. E isso não existe. Na palavra de Deus fala, não tem como nós servirmos a dois senhores. Ou você ama um e vai odiar o outro, vai servir mais a um e desprezar o outro. Não tem jeito. Então, assim, qual o caminho que eu quero seguir? Né? Aonde está falando isso, Adriana? Está em, deixa eu ver aqui, Mateus 6, 24. Vamos lá? Mateus 6, 24. Um escravo não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e de preferir outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. O que significa isso? Não é que você não pode ter dinheiro, você pode ter dinheiro sim. Não é que você não pode ser próspero, você pode ser próspero sim. Só que você não pode só pensar em trabalhar para ter, eu preciso ter dinheiro, eu não vivo sem dinheiro. Não. Você tem que trabalhar, você tem que ter o seu dinheiro para sustentar sua casa, para prosperar a sua família, para dar do bom e do melhor para os seus pais, para sustentar os seus pais, para sustentar os seus filhos, mas também ajudar também o próximo, não ficar só na ganância, no dinheiro, pensar 24 horas trabalhando pensando no dinheiro, entendeu? Você tem que ter o equilíbrio. Você pode ter dinheiro sim, você pode ser um ofertante fiel, você pode estar ajudando, caridade, o que você achar melhor, você pode estar ajudando um pouco seus parentes, entendeu? Você não pode só pensar no dinheiro 24 horas, tá? É isso que Deus está falando. Você pode ter dinheiro sim, de forma equilibrada e servir ao Senhor de todo o seu coração, tá bom? É isso que a palavra está dizendo. Por isso que a Andressa, ela gosta muito de expor tudo nas redes sociais, ela faz tatuagem, ela tatua, ela sempre tem alguma coisa alfinetando referente aos cristãos. Não sei se você já percebeu isso, né? Eu não sei se ela faz de propósito, eu não sei se ela quer likes, né? Ela sempre está postando para que as pessoas falem, porque quanto mais falar dela, mais os vídeos dela vão crescer no YouTube. Então, pessoal, finalizando, né? O que nós, como cristão, devemos fazer por ela? Se ela realmente encontrou o Senhor Jesus,
Vamos orar para que ela volte ao primeiro amor. E mesmo que ela nunca encontrou o Senhor Jesus, vamos orar também para que ela tenha um encontro verdadeiro, que ela possa encontrar uma igreja que abrace ela, que seja uma igreja verdadeira, que pregue o evangelho verdadeiro, puro, santificado, o verdadeiro evangelho. Que ela conheça, olha, Andressa, esse é o Senhor Jesus, esse é o Evangelho. Que ela vá numa igreja, que ela se sinta feliz, que ela se sinta bem, antes que seja tarde demais para a vida dela, ok? Então, o que na palavra fala? O que nós, cristãos, temos que ser? Está aqui em 1 Pedro 2,11. A conduta do cristão. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham que reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvam a Deus do dia de sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, o imperador, que é a mais alta autoridade, e os governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada de dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Vivam como pessoas livres, mas usem a liberdade para encobrir o mal. Nós podemos ser livres, mas isso não quer dizer que nós temos que ser livres, fazer tudo que vem na nossa cabeça. Não, nós temos que ser livres em Deus, porque aqueles que têm Deus são livres. Amém, pessoal? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus, tá bom? E que o meu canal do YouTube possa ir aos 4 cantos da terra, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.